Oi, gente, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Na abertura a gente estava vendo a Praça de San Martín, Buenos Aires. Quem foi esse cara aí? Quem foi? A gente já vai saber. A aula de hoje é sobre as independências na América Espanhola. Independências ou revoluções ainda são temas em debate. Para alguns é apenas um processo de independência, porque as classes, as elites ainda permaneceram no poder e a gente não teve uma grande mudança nas estruturas socioeconômicas, né? A gente ainda percebe dentro das estruturas uma elite e as outras classes sociais, né, mais pobres que participaram do processo não ganharam nada com isso. Porém, para alguns historiadores a gente já trata, eles tratam, né, como revoluções. Por quê? Porque apesar das classes populares não terem ascendido socialmente, não terem uma maior participação política, não mudar praticamente nada, né, na sua situação a partir das independências, elas participaram do processo e tiveram consciência de que havia uma mudança. Daí o termo revolução, né, em ser utilizado neste momento. Bom, eu vou usar como independência, tá, da América Espanhola. Esse vai ser o termo que eu vou utilizar na nossa aula. O importante é a gente perceber que no século XVIII a Espanha tem dificuldade em manter o exclusivismo comercial, ou seja, aquelas matérias-primas que eram produzidas nas suas colônias aqui na América, elas em grande parte acabavam sendo contrabandeadas, né, porque eles não conseguiam cuidar dos mares. Não havia navios espanhóis suficientes para cuidar das suas posses, da sua costa. É em uma grande escala também, né, essas posses espanholas aqui na América. Além disso, além dessa dificuldade, a gente começa a perceber a chegada de ideias iluministas no continente, um continente que sob o domínio espanhol tinha uma divisão bem peculiar. Nós tínhamos os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, que tinham os cargos administrativos. Mas uma classe também em ascensão desde o início eram a dos crioulos. Os crioulos eram os brancos, descendentes de espanhóis. Eles tinham os comércios, eles mantinham a grande parte das terras eram deles, né? Então eles faziam parte de uma elite que não participava da administração da colônia. Para nós termos uma ideia, a configuração da população, tá, da América Espanhola por volta de 1810, por aí, era de 18 milhões de pessoas. Indígenas eram mais de 8 milhões. 5 milhões eram de mestiços, que era uma conotação que a gente tinha naquele tempo, tá, aquelas populações mais pobres que tinham alguma descendência indígena e espanhola, tá? Ou africana e espanhola ali em questão. Bom, essas populações eram as mestiças, que tinham 5 milhões, as populações negras, né, dos escravizados que vinham da África, era por volta de 1 milhão, e dos brancos, crioulos e chapetones, estava por volta de 4 milhões. Essa minoria é que detinha todo o controle e todas as riquezas, né, da América Espanhola ali naquele tempo. Bom, se você não viu a aula do Napoleão, assista que está aqui. O Napoleão tem tudo a ver com esse processo aí de início das independências na América Espanhola. Em 1808, ele vai afastar o rei Fernando VII da Espanha e vai colocar o seu irmão no trono. Este movimento vai fazer com que muitas regiões da Espanha formem juntas de governo e não reconheçam o governo do Fernando VII. E da mesma coisa, não reconheçam o governo do José Bonaparte. E a mesma coisa começa a acontecer aqui na América. Aqueles grupos, né, de chapetones e crioulos que detinham o poder no continente, eles não vão reconhecer o José no trono e vão criar juntas de governo autônomas, aquele império ali, né, do José Bonaparte. Então a gente vai ter o começo de uma certa autonomia de governo nas colônias espanholas entre 1808 e 1810. A partir daí, a gente vai ter uma mudança significativa. Porque quando o Fernando VII reassume o trono por volta de 1814, ele tenta voltar a esta centralização do poder, né, nele.
aquele poder que estava na América, né, na sua colônia. Ele tenta centralizar os governos da colônia novamente ao seu. Só que os governos coloniais não querem mais, principalmente porque a classe dos crioulos, que antes estava afastada do poder, agora percebeu que ela poderia participar e deveria participar mais, né, dos governos. Esse é o grande estopim dos processos de independência da América espanhola, que vão acontecer na maioria das vezes a partir de guerras. Diferente das outras colônias espanholas, no México, em 1810, a gente começa a ter um levante popular. 2 padres vão liderar o processo: Miguel Hidalgo e José Maria Moledos. Bom, eles vão criar um exército popular composto na maioria de populações indígenas, né, originárias ali da região. Eles vão enfrentar, mas a coroa espanhola vai se unir aos crioulos e aos chapetones da região, né, ou seja, as elites brancas vão se unir e vão derrotar este movimento aí. O Hidalgo vai ser morto e depois, posteriormente, né, o movimento é derrotado definitivamente. Mas é a primeira manifestação que a gente tem, né, destas guerras de independência aí no México e partindo das classes mais populares. O certo é que em 1821, no México, um acordo entre o Iturbide, que era um militar, um chefe militar da região ali, né, através de um plano chamado Plano Iguala, a gente tem o Iturbide se associando à classe crioula ali, né, da região, e essa aliança vai permitir com que surja uma monarquia sobre o seu nome ali, né, uma monarquia no México. A monarquia vai durar 3 anos, depois ela vai ser afastada, porque alguns militares não vão gostar desse tratado aí e vão querer o poder para si. Mas há uma monarquia no México entre 1821 e 1824, o primeiro império. Depois a gente vai ter um segundo império ali na história do México, também breve, mas a partir de 1824 a gente tem no México uma república também. Na América do Sul, a gente teve lá por volta da metade do século XVIII, né, um primeiro levante assim, popular, porque um crioulo chamado João Gabriel, ele vai fazer um levante popular, né, dizendo que ele era o descendente do Tupac Amaru I, que tinha sido o último soberano inca. Ele disse: eu sou soberano, eu sou descendente do Tupac Amaru I, eu sou o Tupac Amaru II, vou libertar o Peru, e aí começa uma guerra interna. Só que as populações indígenas que começam a fazer parte do movimento começam a ser cada vez mais violentos, né, e dominantes. Isso vai assustar a classe crioula, que vai acabar traindo o Tupac Amaru II e vai acabar, né, se aliando à coroa e derrotando ele. Então a gente tem já um primeiro levante no Peru ali a partir da metade do século XVIII. No século XIX, a gente tem militares famosos que vão liderar um processo de libertação, né, dessas regiões aí. O primeiro deles é San Martín. San Martín é um militar, né, e ele vai liderar o processo de independência da Bacia do Prata ali, né, do vice-reino do Prata, né, em 1816, aí ele liberta a Argentina. Depois, em 1823, ele vai participar do processo de independência do Chile, e ele vai também participar do processo de independência do Peru em 1821, né, ele vai entrar na capital Lima e vai declarar a independência, né, do Peru, inclusive vai ser presidente do Peru ali por um ano. Então, a gente tem, a partir de San Martín, um primeiro movimento militar de independência dessas nações aí, vão surgir, na verdade, né, estas nações aí no sul. O modelo político no qual ele se inspirava, e ele gostaria que existisse aqui, né, era um modelo baseado no Império do Brasil na época. Ele tinha a ideia de trazer alguma família europeia para assumir, né, um trono desses reinos aí, desses vice-reinos espanhóis que ele estava libertando ali. O mais importante nesse processo de libertação talvez tenha sido Simón Bolívar. Simón Bolívar vai liderar o processo de independência da Gran Colômbia, que é hoje Equador, Colômbia e Venezuela, em 1819, e ele vai
ir até o Peru, onde ele vai libertar definitivamente o Peru, que o Peru estava com um processo de reconquista espanhola, né, em 1824, e aí ele vai reconquistar o Peru. Em 1825 ele vai entrar na Bolívia e vai libertar a Bolívia também, aquela região. O sonho do Simão Bolívar era criar uma grande nação espanhola, era unir todas aquelas colônias espanholas dentro de um estado forte, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Esta ideia do Simão Bolívar em unir, né, essas diversas repúblicas que estavam se formando numa grande confederação, fortalecendo o poder, centralizando, foi meio que romantizada. E muitos criam esse movimento de América Latina, América Espanhola, unida, né? União dos povos. Hugo Chávez usou essa expressão, mudou até o nome da Venezuela, que é a República Bolivariana da Venezuela, né? Porque foi romantizada essa questão do mito, né? De Simão Bolívar. Ele é ou não é um grande mito, um grande unificador, né? E tudo mais. Alguns estudos sugerem que a ideia política que ele tinha era inspirada nos Estados Unidos e em nada tem a ver com liberdade, igualdade, né? Na verdade, poderia até justificar um poder centralizado em si. Então a gente tem que contemporizar essa questão do Simão Bolívar ali, né? O importante é que ele consegue sim fazer parte desse processo de independência e ele é um personagem histórico muito importante. Ele é um dos libertadores da América aqui, ó, junto com San Martín. O sonho de San Martín não deu certo, porque o que a gente começa a perceber é a instauração de pequenas repúblicas. Por quê? Porque cada região tinha uma elite dominante e essa elite vai assumir o poder. E aí vai aparecer, ela vai assumir o poder e ela vai manter uma estrutura econômica de exportação das matérias-primas para a Europa e os Estados Unidos. Dependendo da sua localidade, né, aquela elite crioula iria tratar primeiro de manter os privilégios econômicos e as questões de reformas sociais não tem. O que a gente vai perceber é que as reformas socioeconômicas que vão acontecer no período é muito de inserção das populações indígenas forçadamente ao trabalho, né, no campo, a descoletivização das terras dos indígenas em favor do governo, dessa república que está se formando. Então a gente tem, por causa disso, né, a gente mantém ainda essas pequenas repúblicas aí no continente. Outro fator que vai manter, né, essas repúblicas separadas, essas repúblicas que se originam, né, das independências da América Espanhola, é a questão de um novo personagem que surge, o caudilho. Caudilho vem do idioma espanhol lá de muito tempo, quer dizer chefe. São líderes militares que vão aparecer nessas guerras de independência. Esses líderes de militares aí, eles vão ter muito carisma com a população e por causa dessa popularidade, eles vão formar popularidade e poder militar, vão fazer com que estes caudilhos, chefes locais, né, tomem o poder. Isso vai fazer com que a gente tenha uma grande instabilidade política na maioria das repúblicas, né, que se separaram ali da Espanha e também uma dificuldade em fazer políticas sociais, né? Por quê? Porque a gente sempre está vivendo momentos de tensionamento na sociedade por causa destes caudilhos aí que vivem em conflito, sempre tentando buscar o poder através da força militar, né? Muitas vezes. Então, essas são algumas razões do porquê as repúblicas porque permaneceram várias repúblicas, né, após o processo de independência aí da América Espanhola. E não esqueçamos de Cuba. Cuba talvez tenha sido, né, foi a última colônia a se separar. Por quê? Porque a elite crioula de Cuba até gostava da ideia de independência, porém duas coisas assustavam. Duas coisas desmotivavam essa elite em buscar a independência. A primeira delas é que eles viram a experiência do Haiti. O Haiti, a população negra do Haiti tinha tomado o poder. Isso assustava
a população, a elite crioula, né, de Cuba, porque Cuba era muito similar ao Haiti. Eram plantações voltadas para o mercado externo de cana-de-açúcar e tabaco também. Então eles tinham esse receio de acontecer em Cuba o que havia acontecido no Haiti. Isso desmotivava um pouco. E também porque essa elite crioula aí que lucrava muito, porque mantinha o comércio com a Grã-Bretanha, com a Espanha e com os Estados Unidos. Não havia mais o exclusivismo comercial lá. Por isso, essa elite era muito beneficiada com as políticas e demorou um pouco em Cuba a surgir esta vontade de se emancipar em relação à Espanha. A gente tem, para não mentir, em 1868 o início de um movimento de independência, mas rapidamente ele é derrotado. Rapidamente não, demora 10 anos, me perdi aqui. Porque a Espanha, ela envia tropas para Cuba, ela está investindo porque é a última colônia dela, tá? Então ela não permite com que essa independência ocorra em Cuba, ela dificulta ainda mais. A independência de Cuba surge porque a gente tem era por interesses econômicos, provavelmente, né, americanos ali na região, mas um navio da Marinha Americana é afundado por um navio espanhol, pela Armada Espanhola, e os Estados Unidos declaram guerra à Espanha em 1898, vencem em alguns meses o conflito e no Tratado de Paz pedido pela Espanha, os Estados Unidos pedem a independência de Cuba. Cuba se torna independente, mas em 1901, quando Cuba vai tratar, né, da sua carta, da sua Constituição, os Estados Unidos colocam lá uma emenda Platt, permitindo com que houvesse uma base americana na ilha, que é a base de Guantánamo até hoje, e permitindo também que, caso Cuba faça uma política que interfira nos interesses americanos, eles teriam o direito de interferir na política de Cuba. A gente teve, anos antes desse processo de independência aí em Cuba, né, um movimento encabeçado por José Martí, em 1795, mas ele havia sido derrotado. José Martí está aqui, ó, ele tem uma estátua aí, ó, em Havana, na capital cubana, porque ele é um personagem muito importante desse processo aí de independência de Cuba. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Chega! Muito obrigado pela aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí. Tchau, tchau, qualquer coisa tá lá no blog também.